Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Assim nos diz a palavra do Senhor: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Amém. Que linda profecia, não? Nós iremos meditar sobre o Evangelho e o nosso coração. Sim, o Evangelho e o nosso coração. Nos nossos dias, atualmente, nós vivemos em dias em que as pessoas elas estão dando um máximo de importância aos sentimentos, aos sentimentos, e está tendo uma super valorização do que as pessoas sentem, e parece que hoje o que mais importa é se a gente está se sentindo bem, se a gente está feliz. Então não importa hoje em dia para as pessoas, inclusive no meio cristão, não importa se é certo ou errado, mas é se elas estão se sentindo bem. Se aquilo traz prazer para elas, se aquilo traz satisfação, se aquilo traz alegria, se elas se sentem bem. Então as pessoas elas podem viver contra Deus, contra os princípios de Deus, contra o Evangelho de Jesus, em busca do seu próprio bem-estar. E é importante a gente pensar sobre isso, porque o Evangelho ele não está tão importante, ele não se importa tanto quanto o sentimento. Porque muitas vezes o cristão sofre, muitas vezes nós somos levados para um vale de tristezas, nós somos levados para lugares difíceis, muitas vezes nós somos perseguidos, muitas vezes nós somos tentados, muitas vezes nós sofremos, de muitas maneiras. O cristão sofre, e não é porque ele está sofrendo que tem algo de errado, o Evangelho em sua vida. Não tem nada de errado com o Evangelho em sua vida. Mas eu quero mostrar para vocês, irmãos, que o Evangelho ele é muito mais do que os sentimentos. O Evangelho ele vai nos mostrar que o nosso coração ele é muito mais do que os sentimentos. Sim, tudo bem que o nosso coração ele é fonte de sentimentos, e que os nossos sentimentos eles são importantes sim, mas a supervalorização que está sendo dada aos sentimentos, a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. Nós precisamos entender também que o nosso coração ele não é somente fonte dos sentimentos, mas também fonte da vontade. Fonte da vontade. É daí onde saem os desejos dos homens, os interesses, as motivações para a vida. O que queremos, o que gostamos, está lá no coração do homem, está lá no coração da pessoa. Não somente fonte de sentimentos, mas fonte também da vontade e fonte do entendimento. Sim, a partir daquilo que a gente entende, a partir daquilo que a gente conhece, os nossos corações, eles podem desejar mais, eles podem querer mais, eles podem enxergar a realidade de outras maneiras, inclusive os sentimentos. Os sentimentos. Se eu estiver me sentindo bem, se eu estiver me sentindo mal, o entendimento que nós temos a respeito da vida, a respeito do Evangelho, de nós e Deus, isso vai também fazer toda a diferença em nossas vidas e em nossos corações. Amém? Então, vejamos o Evangelho em nosso coração. Eu quero que vocês percebam primeiramente que o coração do ser humano ele é problemático. Sim, o coração do homem ele é problemático. Nós vamos ver que o problema das pessoas está no seu coração. O problema nosso, como muitas vezes eu já disse, que o nosso maior problema não são as outras pessoas, o nosso maior problema é nós mesmos. O nosso maior problema não está fora de nós, o nosso maior problema está dentro de nós.
com aquilo que nós sentimos, aquilo que nós temos vontade, aquilo que nós entendemos das coisas, nosso problema vai ficando dentro de nós. E a gente vai criando brigas, a gente vai criando muralhas, a gente vai criando coisas a nosso respeito, a respeito das outras pessoas. E ao invés de haver uma libertação, um entendimento, uma transformação em nossos corações, nós podemos ficar piores cada vez mais do que antes. Eu quero mostrar para vocês que realmente o problema das pessoas está no coração. Gênesis capítulo 6, versículo 5 nos diz que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desejo, todo o propósito do seu coração. Então, veja a maneira como Deus olha para a humanidade. E aí você pode perceber, Deus olhou para a humanidade. Não foi para fulano, não foi para ciclano, não foi para beltrano, não foi para mim, não foi para você, foi para nós. Todos. Deus viu dos céus que na terra a maldade ela se multiplica. Não se diminui, ela aumenta. E multiplicar traz a ideia de que é um processo acelerado. Cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, cada vez mais rápido a maldade se espalha na terra. E por que a maldade se espalha na terra? Porque o problema está no coração do homem. Porque o problema está no coração do ser humano. Os propósitos, os desígnios, os desejos, as intenções dos corações dos seres humanos colaboram para que haja cada vez mais maldade na terra. Você vê aí as guerras, as brigas, as intrigas, as divisões, as fofocas, o ódio. O problema é o coração do ser humano. Jeremias 17, 9 diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e as pessoas confiam nele. Eu estou sentindo. Meu coração está me dizendo. Meu coração está inclinado para isso, para aquilo. E as pessoas se enganam, porque diz as Escrituras que enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, ou seja, o coração, ele tem um desejo, ele tem uma intenção, ele tem um desespero. Na nossa linguagem ele é aperreado, ele é inquieto, e a inquietação do coração é por uma inclinação corrupta, em busca da maldade, em busca daquilo que não é bom, daquilo que não agrada a Deus. E aí termina Jeremias dizendo: quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Quem conhece o coração? Quem conhece o coração? Deus. Deus conhece os corações. E Ele sabe como é o coração do homem. Ele sabe como é o coração do homem. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 1, nos diz que o Senhor Jesus, Ele fala que onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O coração ele está inclinado para aquilo que os homens desejam. O coração das pessoas, ele está inclinado mais, ele pende mais para o lado dos seus interesses. Daquilo que é sua ambição, daquilo que é seu desejo, daquilo que é valioso, daquilo que realmente importa. Então, aquilo que mais importa para mim, tá aí, o que é o meu coração. Onde é que está o meu coração? Está aí, meu coração está naquilo que eu mais me interesso, naquilo que eu mais desejo, aquilo que eu mais quero. Aquilo que se eu não conseguir, aquilo que se eu não conquistar, aquilo que se eu não... eu fico louco. Eu fico louco se eu não conseguir aquilo. Enquanto eu não conquistar, enquanto eu não conseguir, enquanto eu não tiver, está lá, esse é o tesouro do coração do homem. São os seus desejos, são suas vontades, seus interesses.
aquilo que mais importa para eles. Disse Jesus. Mateus 13:15 nos diz: porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Você percebe? De mau grado ouvem. Como é que é um coração endurecido? De mau grado escuta as coisas, de má vontade, né? Escuta como que por obrigação e não por prazer. Não porque quer entender, não porque quer, ser ensinado. Você sabe como é que é um filho rebelde? Me escuta. Ele está ali na sua frente, mas o sangue está por aqui, ó. A impaciência, a desobediência, a insubmissão. Quem nunca fez isso? Contra os pais. E se não contra os pais, contra os mais velhos. Os mais experientes. Entrando por um ouvido e saindo pelo outro. E o problema está no coração. E aqui o coração está endurecido para que não entenda. Então veja. O coração ele direciona os nossos entendimentos. Se o coração deles estivesse inclinado, para assim entenderem, para aceitar o ensino de Jesus, eles seriam transformados. Eles entenderiam. Mas vejamos. Mateus 15:8. Este povo honra-me. Este povo me honra. Então veja, o problema das pessoas não é desonrar Deus. Talvez o problema das pessoas seja honrar Deus. E receba e sair devagar. Talvez o problema das pessoas não seja a desonra a Deus. Mas é eu achar que eu estou honrando a Ele. Receba devagar. Porque não honrar a Deus é terrível, é ruim. Não é? Mas pior é você presumir que você está honrando a Ele do seu jeito. Porque aqueles que não honram a Deus talvez sejam somente ignorantes, que não conheçam a Deus, que não saibam. Mas achar que sabe, que entende, que está honrando a Deus, na realidade não está se enganando, é pior ainda. E aí, Mateus 15:8, nos é dito, o Senhor Jesus ensinando esse povo, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O seu coração está longe de mim. Então veja, pessoas que falam bem de Deus. Você vê aí as pessoas que honram a Deus de lábios. Né? Tem pessoas que dão graças a Deus. Tem pessoas que se alegram com as bondades de Deus. Né? Uma mulher que eu dei carona, ela se alegrou demais, deu graças a Deus. Eu não sei como é o coração dela, mas ela rendeu graças a Deus. Você sabe como é que as pessoas... A bondade que a gente faz é que Deus te abençoe. Porque Deus me abençoe, porque você me fez um bem. As pessoas reconhecendo a bondade de Deus, a gratidão a Deus, reconhecendo que Deus é bom, que Deus é misericordioso, os livramentos, e as pessoas que não temem a Deus, mas que elas recebem livramentos, não é? Pessoas religiosas, pessoas que acham que por fazer parte do ritual, da liturgia, do culto, do batismo, da ceia, de tudo que está disponibilizado, pessoas que oram, pessoas que leiam a Bíblia, pessoas que se esforçam para estar em todas as reuniões de culto. Tudo isso aí é válido, é importante para nossas vidas, há um lugar de importância em nossas vidas. Todas essas coisas que eu estou dizendo para vocês, mas se o seu coração não estiver nisso,
Alguém está entendendo o que eu estou falando? Se o seu coração não estiver nisso, se você estiver aqui pensando no jogo de futebol que vai acontecer, que está acontecendo, a novela, as redes sociais, os jogos e tudo mais, sabe? Se nós estamos nos interessando por outras coisas e não pelo que Deus está falando conosco, do que Deus está nos ensinando, do que Deus quer que nós venhamos aprender nessa noite, se nós saindo daqui, estivermos indo embora e nós não levarmos essa meditação em nossos corações, e nós não pensarmos, rapaz, onde é que está meu coração? Onde é que está meu coração? Se nós não nos perguntar a nós mesmos, será tudo em vão? Será tudo em vão? Então veja, nós não podemos achar que nós com as nossas bocas estamos falando coisas boas e assim está tudo bem. Não. Se o nosso coração não estiver inclinado para aquilo, será tudo em vão. Então veja o quanto é problemático o coração do homem, o coração do ser humano. Por isso, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para doutrinar, ensinar, conduzir os nossos corações. É por isso que o Evangelho é Cristo em nós. O Evangelho, ele é Cristo em nós. Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos para que a vida dele estivesse em nossas vidas. E assim nós sejamos guiados por Ele. Os nossos corações, eles devem ser submissos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos, nós precisamos ter cuidado com o coração. Veja, o Salmo 119, versículo 11 nos diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O que acontecerá se nós não guardarmos as palavras de Deus em nossos corações? O nosso coração, ele irá nos corromper. Nós vimos anteriormente, o nosso coração ele é desesperado para se corromper. Ele é alvoroçado, ele é inquieto, ele se corrompe facilmente. E há uma maneira de nossos corações não serem corrompidos em nossas vontades, nossos desejos, em nossos sentimentos, em nosso entendimento. É guardando no coração as palavras de Deus. Como é que se guarda a palavra de Deus nos nossos corações? É meditando, é pensando nela. É decorando também. É decorando. É fazendo com que a palavra de Deus ela se faça parte do nosso dia a dia. A tal ponto que se você passar por alguém que está precisando de sua ajuda, você é exortado pela palavra de Deus. Como uma vez eu estava vindo para cá, e na estrada tinha uma pessoa conhecida, e essa pessoa conhecida estava com suas feiras nas mãos, e estava indo para o Castanho, e eu passei, e eu fui exortado pela palavra do Senhor, que veio ao meu coração, e me disse: aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisto está pecando. Eu freiei, dei ré e dei carona. Simples assim. Que a palavra de Deus habite ricamente em nossos corações. Porque assim, nossos corações serão guardados pela palavra do Senhor. Se nós não guardamos a palavra de Deus em nossos corações, nós nos corrompemos. E nós pecamos. Como lidar com os meus pecados? Como lidar com os meus pecados? Exercita o teu coração na palavra do Senhor. Seja o desejo do teu coração conhecer cada vez mais as Escrituras Sagradas. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pai, devemos tomar cuidado com os nossos corações. Preservar os nossos corações. E o Salmo 119, versículo 11 nos traz uma boa ideia, não? Nós meditarmos nas Escrituras Sagradas, para que os nossos corações sejam preservados e vivamos uma vida que agrada a Deus, nosso Pai.
O Evangelho é para isso, irmãos. O Evangelho é para nos salvar e salvar os nossos corações. Salvar os nossos corações de nós mesmos. Porque o nosso coração ele é totalmente corrupto. Mas o Evangelho restaura. O Evangelho renova. O Evangelho transforma. O Evangelho limpa os nossos corações. Mateus capítulo 15, versículo 18, Jesus nos vai dizer que o que sai da boca vem do coração. E isto é o que contamina o homem. Por que eu deveria guardar meu coração? Por que eu não deveria me entregar para os meus desejos? Por que eu não deveria deixar que o meu coração me leve? Porque eu não vou deixar com que toda a minha intuição seja a direção do meu coração? Porque eu não vou deixar que eu seja inclinado e me deixar levar por aquilo que eu sinto? Por aquilo que eu acho? Por aquilo que eu acho que minha razão está certa, está correta nos meus próprios pensamentos? Porque eu não deveria deixar me levar por aquilo que eu estou sentindo vontade. Porque eu não deveria desconfiar. Sabe, por que você não desconfia mais sobre o seu coração? Estou sentindo isso aqui, será que... Por que você confia tanto? Por que você não desconfia? Por que você não diz assim, será que isso vem de Deus? Meu coração está sentindo isso. Será que isso vem de Deus? Não se precipite em dizer assim, só pode vir de Deus, uma coisa dessa que eu estou sentindo. Não, alto lá. Pensa. Será que isso tem a ver com o entendimento que você tem da palavra de Deus? Não se deixe levar pelas emoções. O seu coração, ele precisa ser direcionado por Deus. E Jesus já fala, olha, o que sai da boca vem do coração. O que sai da boca vem do coração. E as pessoas dizem assim, olha, o que eu queria dizer não é o que eu queria dizer. Tá, tudo bem, uma confusão, né? Talvez seja somente um mal entendido. Mas se de fato você disse, era aquilo que você disse. Não foi um equívoco, uma disfunção no seu entendimento. Não é? Porque o que sai da boca é de lá do coração que sai. As pessoas falam o que pensam. Tem pessoas que falam o que pensam. Tem pessoas que não pensam para falar. As pessoas falam no calor do momento. As pessoas falam a respeito do que estão sentindo. E porque estão sentindo, elas falam. Elas falam com suas emoções, com seus sentimentos. Elas falam porque estão com vontade de falar. E aí Jesus diz, olha, é de lá, do seu coração, que saem as tuas palavras. Por isso, cuidado com os nossos corações, porque o que sai de nossas bocas, se vem do nosso coração, isso deve ser terrível. E a gente precisa ter muito cuidado, porque pode ser isso que esteja nos contaminando. O que é que me contamina? O que é que me deixa ruim? O que prejudica a minha vida? O que prejudica meu relacionamento com os irmãos? O que prejudica meu relacionamento com Deus, meu Pai? Não é? O que me dificulta na relação com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? O que dificulta no meu interesse pelas coisas de Deus? O que me dificulta? O que é um empecilho? Qual o problema? Qual o problema? Nós devemos desconfiar primeiramente dos nossos corações. Porque é lá onde começa a contaminação. Mateus 15, 19, ainda em seguida, né? Diz porque do coração, o que é que sai do coração? O coração procede em maus desígnios, maus propósitos, maus desejos, homicídios,
adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Você me diria, rapaz, só sabe o que não presta do coração? Não sabe nada de bom do coração. Por você mesmo não. Por você mesmo não. Se é que sai algo bom do seu coração, é graça de Deus. É graça de Deus. Por isso que todo bom sentimento, todo bom desejo, que contempla a vontade do nosso Pai que está nos céus, todo o nosso entendimento que o nosso coração tem a respeito do nosso Pai que está nos céus, de maneira correta, boa, agradável, nós devemos render graças a Ele. Os nossos corações, eles são errantes, não é? E o Senhor Jesus está deixando bem claro isso aqui, que do coração saem maus propósitos, maus desejos. Nós devemos desconfiar dos nossos corações, devemos cuidar dos nossos corações, não é? Não no sentido de que ele tem que bater melhor, não é? De que nós não podemos ter problemas cardíacos, mas que nós, nesse entendimento de que o coração, ele influencia os nossos sentimentos, os nossos desejos, e o que a gente entende das coisas, nós devemos estar muito atentos com relação a isso. Amém, irmãos? Vejamos, ainda mais, que o Evangelho, ele veio para as nossas vidas, o Evangelho, ele veio para nos ensinar, nos guardar, nos conduzir na vontade do Senhor, veio para nos dar propósito de vida, e a gente precisa entender isso, que o Evangelho, ele trata os nossos corações. E o Evangelho, ele vem de Deus, e de Deus também vem um novo coração. Se alguém diz assim, eu quero um novo coração. Se alguém dissesse, eu quero um novo coração, dai-me, Senhor, um novo coração, e a promessa está em Ezequiel 36, 26, dá-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Deus sim concede esse pedido. Por isso, nós devemos crer no Senhor Jesus Cristo e confiar no Senhor Jesus Cristo, porque vem de Deus um novo coração. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6 nos diz, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso, ouvir luz de Deus vindo para os nossos corações, iluminando, limpando, trazendo clareza, entendimento. Veja, como assim coração e entendimento? Sim, porque um coração bem resolvido, um coração bem entendido, a respeito de quem é Deus e quem é Cristo, e vermos a beleza de Deus, a glória de Deus em Cristo, podemos entender que há um relacionamento com Deus a partir de Cristo, que Cristo, Ele nos traz para a família de Deus, nos faz seus filhos, tudo isso é maravilhoso. E nós contemplamos isso, nós entendemos isso com os nossos corações, nós encontramos satisfação nisso, vejam, os sentimentos, encontramos satisfação nisso, encontramos fonte de alegria nisso, veja, sentimentos. E isso se torna a nossa motivação para continuar, veja, por que nós continuamos de pé? Por que nós não desistimos? Por que nós insistimos e continuamos nos caminhos do Senhor? Por que nós não perdemos a vontade? Porque, veja, é a iluminação de Deus em nossos corações. Para que haja entendimento, conhecimento da glória de Deus em Cristo Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz, se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tu terás a salvação. Perceba, confessar com a boca, não se crê com a boca.
se crer com o coração. Porque o nosso coração precisa entender, nosso coração precisa desejar, nosso coração precisa abraçar o Evangelho de Cristo. E ele explica, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu creio que sou salvo, eu confesso Jesus como meu Salvador, porque o meu coração o deseja, porque o meu coração o quer, porque o meu coração entende, porque eu entendo que sem Ele eu não sou nada, sem Ele eu estou perdido, sem Ele eu estarei recebendo a justa punição de Deus, indo para o inferno e passar a eternidade debaixo do juízo de Deus, porque Deus é bom e justo. Mas crendo com nossos corações e confessando com nossas bocas. Veja, não é simplesmente você crer no seu coração. Você não pode ser uma pessoa escondida. Não é? Você não pode ser uma pessoa escondida. As pessoas precisam saber que você é crente. As pessoas precisam saber que você é filho de Deus, que você é discípulo de Jesus. Precisa haver uma confissão de sua boca. É por isso que na ocasião do batismo, há um processo de ritual, vamos dizer assim, em que a pessoa ela está sendo questionada a respeito da fé, ela vai fazer as suas declarações, ela trará as respostas dos seus lábios, haverá uma testemunha aqui, a igreja, que essa pessoa está estabelecendo uma aliança com Deus e com a igreja. Então, as suas confissões são confissões diante de Deus e dos homens, não é? Então, veja, é necessário sim confessarmos que há um novo coração, em nossas vidas. Atos 16:14. Atos 16:14 nos diz que certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, veja. E eu já vi muitas pessoas usar esse texto como justificativa, Não, é porque ela era temente a Deus. É porque ela era temente a Deus. Tá. E os que isso justifica, vejamos. Temente a Deus. E aqui nos diz, Paulo, nos escutava. Veja, Lídia, ela era temente a Deus. E ela escutava os apóstolos. E ela escutava. E o que aconteceu porque ela estava escutando? O Senhor lhe abriu o coração para entender e aqui está atender as coisas que Paulo dizia, mas era para entender, para aceitar, para abraçar as palavras do apóstolo. Diga, Deus, me dá um novo coração. Ou Senhor, abre o meu coração. Que meu coração esteja aberto para ouvir a Tua voz. Que meu coração esteja aberto para ouvir a Tua palavra. Para que meu coração esteja aberto para aprender. Que meu coração esteja aberto para Ti, Senhor. Pede ao Senhor e Ele te concederá. Romanos 6,17 nos diz: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Quem os entregou a esta doutrina, cujo coração é obediente? Deus nos entrega a doutrina para obedecermos, para aceitarmos, para sermos guiados pela sua vontade, a sua verdade. Não por aquilo que a gente sente, por aquilo que a gente acha.
por aquilo que a gente tem vontade. Efésios 3,17 vai dizer que assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Veja, não é que Cristo está lá, mas que cremos que Ele faz parte do nosso coração. É como se Ele estivesse dentro do nosso coração. Pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Veja, a base, o fundamento, amor. Cristo habitando em nós, nos fundamenta no amor. Cristo habitando em nossos corações. Isso é ter um novo coração. É Cristo fazendo parte de nossas vidas. É a nossa confiança tão somente em Jesus Cristo. Nós não confiamos nos nossos sentimentos. Nós não podemos confiar nos nossos sentimentos. Nós não podemos confiar nas nossas vontades. Nós não podemos confiar naquilo que a gente acha que está entendendo. Nós precisamos confiar no Senhor Jesus Cristo, que habita em nossos corações. Amém? Amém. Vamos continuar. Nós precisamos ver também que Deus, ele endurece corações. Nós precisamos entender que Deus também, ele traz juízo para as pessoas. E Ele endurece corações. E Ele não endurece corações colocando alguma coisa lá no coração da pessoa, não. Deus endurece corações tirando virtudes. Ou melhor, entregando as pessoas a si mesmas. É Deus tirando os freios. Essa expressão, tirar os freios, né? Augusto Nicodemos usou essa expressão. Deus tirando os freios. Deus nos deixando ir de forma desgovernada para fazer aquilo que nos dá na telha. Deus endurece corações. Vejamos, em Êxodo capítulo 7, né, versículo 3, eu já dei muitas risadas disso aqui, não é? Percebendo o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é temível, o quanto Deus é tremendo. E os nossos corações nos nossos corações deve haver temor. Porque em Êxodo 7:3 nos diz: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas, disse Deus. No capítulo 7, versículo 14, disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Obstinado aqui é praticamente aquilo que a gente viu anteriormente, desesperadamente corrupto. Desejando muito, obstinado. Recusa deixar o povo ir. Havia uma ambição no coração de Faraó. Era manter os hebreus escravos. Não conceder liberdade para o povo hebreu. Essa era a ambição do coração de Faraó. Deus disse: eu vou endurecer ainda mais. É como se Deus estivesse dizendo: eu vou endurecer ainda mais, para que eu seja visto no meio do Egito. Em Êxodo capítulo 8, versículo 15, diz que vendo, porém, Faraó que havia alívio, olha, vinha as pragas, sabe? Vinha as pragas, mas elas passavam. E aí via Faraó alívio, ou seja, a paz, né? A paz que o mundo dá, não é? Jesus disse: eu vos deixo a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Veja a tranquilidade do coração de Faraó. Ele viu alívio. E porque ele viu alívio, ele continuou de coração endurecido. E não os ouviu como o Senhor tinha dito. Muitas pessoas, elas sofrem.
E elas ficam sensíveis. Muitas pessoas sofrem e elas ficam o quê? Sensíveis. Mas quando passa o sofrimento, o coração volta a ficar duro. Uma vez eu disse para um jovem que sofreu um acidente, eu disse, olha, leve isso a sério. Isso é um aviso de Deus. Você acabou de sofrer esse acidente e você tome cuidado, porque se você não se render para Cristo agora, aproveita, o teu coração está sensível, está tudo muito recente. Se você não render a sua vida aos pés da cruz de Cristo, o seu coração, ele endurecerá. E será como se nada tivesse acontecido. E foi assim que aconteceu. Em Êxodo capítulo 9, versículo 34, diz que tendo visto o faraó, que cessaram as chuvas. No verso 15 do capítulo 8, houve alívio. As chuvas passaram, faraó, as pedras e os trovões, tudo passou. Tornou a pecar e endureceu o coração. A tortura, o sofrimento passou. Então agora vamos voltar a pecar. Não é? Ele e os seus oficiais. Ele e os seus oficiais. Veja que agora não é somente Faraó. Ele leva outros com ele. Ele e os seus oficiais. Em Romanos, capítulo 1, versículo 24, nos diz, por isso Deus entregou tais homens a imundícia, a sujeira, a imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Deus os abandonou. Então o sofrimento cristão, ele não é uma evidência de que Deus nos abandonou. Uma evidência de que Deus nos abandonou é que nosso coração endureceu. É que nós viramos as costas para Deus. É que nós negamos Jesus. É que nós saímos da igreja. É que nós não queremos mais saber de Deus. Deus em nada para nós. Para nós. Talvez agora já não seja mais de importância nenhuma. Então veja que a maneira como Deus traz juízo também é entregando as pessoas aos seus próprios corações. Romanos 16, 18 diz, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor. E aqui se referindo a falsos mestres, esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, o seu próprio interior. Não é se referindo aos seus próprios interesses, interesses dos seus próprios corações. E com suaves, preste atenção, suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. O coração dos incautos. Ou seja, aqueles inocentes que se deixam levar por uma boa palavra, elogios, bajulação. Gente que nunca vai tocar na sua ferida. Desconfie de pessoas que nunca vão tocar na sua ferida. Pessoas que nunca vão dizer a verdade na sua cara. Pessoas que nunca vão te confrontar, pessoas que nunca vão te afrontar. Desconfie. Eu vejo um grande amor da parte de pessoas que possam assim estar me tratando, com afrontas, com confrontos, falando verdades. Há muito mais amor do que lisonjas, palavras suaves, palavras belas, né? De pessoas que estão buscando seus próprios interesses. Por isso que os falsos mestres, eles nunca vão confrontar as pessoas, nunca vão chamar ao arrependimento, nunca vão dizer que elas estão erradas, nunca vão dizer que elas precisam se arrependerem.
Elas precisam se voltar para Deus. Nunca vão dizer que o problema delas é os seus próprios corações. Falsos mestres. É Deus entregando às pessoas aquilo que elas querem. Para que servem os falsos mestres? É para cativar os falsos crentes. É para mantê-los lá, alimentando seus próprios desejos. A teologia da prosperidade é uma maneira de Deus manifestar juízo para mostrar para as pessoas que o que elas realmente querem não é Cristo, é riquezas. É prosperar, é viver bem neste mundo. O liberalismo teológico também justamente é Deus entregando as pessoas a seus próprios interesses. Elas não querem viver uma vida de entrega ao Senhor Jesus Cristo. Elas querem estarem de bem, vivendo na igreja, e quer que tem fazer isso ou aquilo. Não é? Quer que tem que viver assim, dessa maneira. Buscando os seus próprios prazeres, seus próprios interesses. E ter uma vida religiosa. O liberalismo teológico permite isso, né? Traz essa ideia de que as pessoas elas podem ter uma vida dupla, não é? Elas podem dividir, né? A minha vida na igreja e a minha vida fora da igreja. Então, falsos mestres, eles cativam os corações de pessoas que não conhecem as Escrituras, pessoas que não buscam conhecimento de Deus, pessoas que não conhecem. É muito mais fácil enganar corações de pessoas que não conhecem as Escrituras. O Evangelho, ele nos ensina a ter as melhores disposições no nosso coração. Isso também é importante a gente entender. Que o Evangelho nos ensina a ter as melhores disposições no nosso coração. E aqui lida com as nossas vontades, né, os nossos interesses. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7 diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria, por satisfação, por prazer. Não é nem por necessidade. Eu só dei porque fulano, eu só dei mesmo porque fulano estava precisando, porque senão não dava. Deu por necessidade. Eu dei, mas na verdade eu não queria ter dado não. Né? Deu com tristeza. A contribuição, as ofertas, tudo que envolve, quer seja ofertas no templo, quer seja ofertar na vida de um irmão, de uma irmã, os nossos apoios, nossas ajudas, nossas contribuições para o bem da vida dos nossos irmãos, para o bem da comunidade, qualquer bem que tenhamos de contribuir para os nossos irmãos, se é com pesar, se é com dificuldade, nós precisamos nos arrepender e nos rever, porque, veja, Deus ama quem dá com alegria. Então tenhamos os nossos corações dispostos a ser uma doação, uma oferta em favor do outro e não em prol de nós mesmos. Efésios capítulo 5, versículo 19 diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Sabe, as pessoas cantam. Não é? Tem pessoas que não cantam. E aí nós já podemos ver muitos problemas em cima de tudo isso aí. Não é? Pessoas que elas se preocupam com sua performance. Né? Elas se preocupam demais com a sua postura. Se preocupam demais com as suas vestes. Se preocupam demais se vai haver retorno. Não é? Tem muitos cantores gospel aí, né, que estão muito mais interessados com o retorno. Será que vão receber bem? Pelo show da adoração.
na igreja, né? Há aqueles que nem louvam, não é? E aqueles que louvam, mas está somente em corpo presente, vamos dizer assim. Não é? Na nossa linguagem popular. Não é? Os nossos lábios, eles precisam manifestar palavras cujos nossos corações devem estar entregues àquilo. Então nós devemos louvar. Por que de coração? Por que de coração? Porque é de lá que procede. Porque é de lá que procede o interesse dos nossos lábios em cantar. Por que eu estou cantando? Por que eu estou louvando a Deus? Porque Deus é a fonte do meu prazer. Porque a minha satisfação é louvá-lo, é engrandecê-lo, é elogiá-lo, é adorá-lo. Por isso, o coração. Não é? Quantas vezes eu não tenho vontade de louvar? Né? Quantas vezes eu não tenho vontade de louvar? Eu não tenho vontade de cantar. Não é? E nós precisamos ver isso em nossos corações, para que o Senhor nos ensine, para que os nossos corações tenham as melhores disposições. Colossenses 3:23 nos diz: tudo quanto fizerdes, fazei de coração, de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Não é para agradar fulano, ciclano e beltrano. Não é para parecer bem. Para receber elogios. Receber as honras, não. Mas é porque eu preciso agradar o meu Deus. Então aí nós podemos fazer de paz de consciência. O que eu faço, não faço para que as pessoas aprovem ou desaprovem, não é? Eu faço porque é para Deus. Eu dou o meu melhor porque o meu melhor é para Deus. Vixe, fulano, tu nem recebe tanto para isso, não é? As vozes do diabo. Tu nem recebe tanto para isso, porque tu se dedica tão bem para isso. Por que tu se esforça tanto para isso? Por que tu te dedica tua vida para isso? Porque é para o meu Deus. Mas tu não recebe nem tão bem assim para isso. Tu não é bem remunerado, não é? Sabe, é porque é para Deus. É porque é para Deus. E há tantas coisas em nossas vidas que nós podemos repensar. Nós podemos pensar, isso aqui é para Deus? Isso é para Deus? Aquilo que você assiste é para Deus? Aquilo que você escuta é para Deus? Aquilo que você faz é para Deus? É esse o crivo da análise. Esse é o ponto que nós precisamos pensar. Será que é para Deus? Devemos desconfiar dos nossos corações. Termos esse cuidado. E também veja que as Escrituras também ela vai nos alertar os nossos corações. Primeiramente, né, a respeito da incredulidade, e segundo, com a dureza do nosso coração. Vejamos os alertas de Deus. Hebreus 3:12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vocês perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A incredulidade é o que nos distancia de Deus. E essa é a perversão do coração. O coração perverso, ele é incrédulo. Ele não confia em Deus, ele desconfia de Deus. Há tantas pessoas que desconfiam. Será que eles fazem isso para Deus mesmo? Teve um dia que eu peguei uma moto daqui para a cidade e a pessoa, quanta dificuldade, né, sem a Kombi, né? E aí, ela serve para que tanto? O que vocês fazem tanto? É só para ir para as crianças? Não, faz isso, faz aquilo outro. Faz muita coisa, né? Aquela Kombi faz muita coisa. Vocês ganham para isso, né? Vocês ganham para isso, né? É o que muitos pensam, né? Se nosso coração não estiver para aquilo, se não é para Deus, né? Nós podemos dizer assim, não, nem ganho, nem quero mais ficar lá, porque não estou vendo vantagem. Não estou vendo vantagem, né?
é tudo muito difícil, é tudo com muita dificuldade, é quase toda semana um problema, e o problema não para de aparecer. Então, se não for o nosso coração disposto para aquilo, né, se não for para Deus, abandonaríamos, fecharíamos tudo. Então, as pessoas elas pensam a respeito das coisas e elas não entendem muito bem. Mas quanto a nós precisamos entender que a incredulidade ela não pode tomar os nossos corações. Nós não podemos desconfiar da vontade de Deus, dos propósitos de Deus, dos cuidados de Deus. Nós não podemos ser incrédulos com relação a Deus, porque podemos nos afastar dele pela incredulidade de nossos corações. E ainda no capítulo 3, versículo 15, diz assim: enquanto se diz hoje, não é amanhã não é ontem, agora, hoje. Enquanto se diz hoje, se ouvides a sua voz, ou seja, a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, não se feche, não se tranque, não se endureça. Isso como foi na provocação. E aqui se referindo, a provocação aqui é se referindo ao povo que saiu do Egito e que não estava confiando em Deus na peregrinação no deserto. O povo hebreu. Então nós não podemos endurecer os nossos corações para a voz de Deus, para a palavra de Deus, para o conhecimento de Deus, e nem deixar que a incredulidade nos domine. Nós não podemos desconfiar de Deus, dos seus cuidados, do seu amor, da sua misericórdia, dos seus cuidados. Nós não podemos desconfiar. O Evangelho e os nossos corações. O Evangelho, ele veio para nos ensinar. Nós cremos no Evangelho para que os nossos corações sejam ensináveis, moldados, para que nós sejamos uma manifestação mais pura e real em nossa natureza, em nossa identidade e em nosso propósito de vida. Amém? Em comunidade e em nosso relacionamento com o nosso Pai que está nos céus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, que é viva e eficaz e que penetra corações. Sejamos conduzidos nela, Senhor. Que tenha penetrado, Senhor Deus, em nossas vidas, para que assim, Senhor, venhamos tomar cuidado, Senhor, e não confiar tanto em nossos sentimentos, nossas vontades ou nossas ideias. Sejamos direcionados na Tua verdade. Venhamos guiar a nossa vontade com a Tua palavra. E que os nossos sentimentos, ó Pai, sejam amparados pelos Teus ensinos, para que tenhamos o coração guardado e ensinado por Ti. Em nome de Jesus. Amém.